Graças a Deus, que o poder da fé alcance a sua vida e que a bênção do nosso Deus seja derramada sobre o seu coração pelo poder da fé. Povo querido, hoje a nossa terceira semana do nosso propósito da proteção divina. E uma coisa é certa, a proteção, a bênção de Deus está sobre a sua casa, está sobre a sua família, está sobre a sua vida. Não importa em que momento ou fase da sua vida você esteja, não importa o que você esteja passando ou vivenciando no momento atual. O nosso Deus, ele tem trabalhado, o nosso Deus, ele tem agido ao seu favor. Às vezes, e provavelmente, os olhos físicos não têm conseguido contemplar o poder de Deus, mas os olhos da fé já conseguem ver o sobrenatural se movendo em nosso favor. Eu gostaria de lhe relatar uma história que a Bíblia nos diz de um homem que estava cativo em uma nação inimiga, que já estava condenado à morte, mas a sua aliança, a sua vida, a sua comunhão com Deus o livrou da morte, o livrou da forca. Entenda algo, quanto você caminha com Deus, quanto você vive uma aliança com Deus, quanto tudo parece estar perdido, quanto tudo parece estar acabado, Deus vai lá e lhe dá uma nova chance. Deus vai lá e lhe dá uma nova oportunidade e reescreve a sua história. A Bíblia nos conta a história de Mordecai, aonde ele livra o rei Assuero da morte. Ele comunica que os seus eunucos estavam planejando tirar a sua vida. Só que Amã, aquele o qual detestava os judeus, e em especial Mordecai, ocultas do rei o feito de Mordecai. Só que entenda algo, o homem consegue ocultar o que você tem feito, o homem pode tentar abafar o Senhor, abafar a Senhora, impedir que aquilo que você tem feito venha chegar nas instâncias maiores, mas Deus, aquele que não dorme, ele tem te visto, ele tem te observado a todo momento e a todo instante. E na hora certa, no momento certo, ele move as peças que tem que ser movidas para que o extraordinário dele venha se manifestar na vida da Senhora e na vida do Senhor. Amã encobre os feitos de Mordecai. Só que uma certa feita, o rei Assuero não consegue dormir. Ele manda trazer o livro dos fatos memoráveis. E ali está escrito o fato feito de Mordecai. O que Mordecai fez em favor do rei. O rei pergunta: ei, o que foi feito para honrar Mordecai? E os seus servos dizem: não foi feito nada. Não honraram Mordecai, não foi feito nada pelo que ele fez. Então o rei Assuero pergunta quem está no pátio. A Bíblia nos relata que quem está no pátio é Amã. E Amã estava ali no pátio central para ir falar com o rei Assuero, para mandar Mordecai para a forca. Entenda algo, Amã, ele tinha projetado uma forca a Mordecai. Porque na mente de Amã, se Mordecai caísse, Israel, o povo hebreu, cairia junto. Porque Mordecai, entre aspas, era a força daquele povo naquela época, naquele momento. Mesmo Mordecai sendo escravo, mesmo Mordecai não tendo nenhuma posição de destaque, mas a firmeza dele, a posição dele, dava força para os demais. Então Amã pensava: eu matando Mordecai, eu extingo o povo judeu, porque Amã pegou raiva, ódio do povo de Deus, porque Mordecai não se curvava diante dele. Entenda algo, o diabo quer que você se curve diante do pecado, o diabo quer que você se curve diante dos homens, mas se curvar é somente diante de um. E de quem, pastor? Do nosso Deus, do Salvador, daquele que entregou a vida por mim e por você. Então o rei Assuero, ele manda chamar Amã e fala: Amã, o que deve ser feito
para um homem que o rei deseja honrar. Amã automaticamente falou: essa pessoa sou eu. Então Amã falou para o rei tudo aquilo que ele desejava para si. E presta atenção no que Amã desejou. Amã disse: para quem o Senhor deseja honrar, que o Senhor dê a ele a coroa real, as vestes reais, o cavalo que o rei anda, e que os príncipes leve aquele o qual o Senhor deseja honrar até a praça da cidade e venha anunciar a tudo e a todos que aquele o Senhor desejava honrar. Amã, ele fala tudo isso porque ele pensa que é para si. Ele pensa que o rei vai honrar ele, porque na cabeça dele, ele falava assim: terá alguém além de mim que o rei desejaria honrar? Não, exclusivamente eu, o rei, desejaria honrar. Então ele fala essas coisas. Ei, muitas das vezes, a gente desejamos para o outro aquilo que nós não queremos para a gente. E muitas das vezes nós falamos que tinha que ser feito assim, que tinha que ser feito assado, mas fica uma pergunta no ar. Você fala essas coisas porque você pensa que é você que vai ser honrado ou porque vai ser para outrem? Você tem que ter um entendimento contigo. O que você deseja para ti, você tem que desejar para os demais. Porque da forma que você mede, você é medido. Da forma que você honra, você é honrado. Eu tenho certeza, se Amã soubesse que era para Mordecai, ele teria falado outras coisas. Ele falaria para o rei mandar Mordecai para a forca, como ele gostaria que acontecesse. Mas como na mente dele ele pensou que o rei iria honrá-lo, ele falou as palavras que lhe foi dita. Então, muitas das vezes, nós desejamos para os outros aquilo que não desejamos para nós. Mas enquanto nós deveríamos desejar para o próximo o mesmo que nós desejaríamos para conosco. Amém, pessoal? Está dando para entender? Espero que sim. Então, dita essas coisas, veja o que o rei Assuero fala a Amã. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está assentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto dissestes. Muito bem, veja o que o rei acabou de falar. Falou: Amã, vai até Mordecai e tudo que você me falou, faça a Mordecai, e não omitas nada que você me disse. Ó, lembre-se do início: apressa-te, vai depressa, vai rápido, porque eu tenho pressa em honrar este homem. O que você entende com isto? Mordecai pediu alguma coisa? Mordecai, quando ele salvou a vida do rei, ele esperava alguma recompensa? Não, ele fez aquilo porque era o certo, era o correto. Quanto você entende que fazer o certo, de ter caráter, ter boa índole, andar de forma honrosa, meu amigo, vai trazer para a sua vida benefícios que você nem imagina. Quanto você fazer o bem, não espera receber nada em troca. Quanto você honra alguém, não espera você ser honrado da mesma forma. Não faça o que tem que ser feito. Faça o seu papel de homem de Deus, de mulher de Deus, que você vai ver que aquilo que você tem plantado, aquilo que você tem semeado, você vai receber, não dos homens, mas sim de Deus. O homem queria matar Mordecai. O homem queria ceifar a vida daquele judeu. Mas Deus decidiu honrá-lo, ao ponto de roubar o sono do rei, ao ponto de fazer o rei procurar saber se tinha alguém para ser honrado. E assim o fez lembrar de Mordecai. Pois quem planta fé, meu amigo, colhe milagre. Quem planta honra, colhe honra. Quem planta fidelidade, colhe fidelidade. Quem planta o bem, meu amigo, quem planta boas ações, colhe o bem, colhe boas ações. Quando você tem esse entendimento, você faz o que é correto, você faz o que está descrito na Bíblia, você começa a honrar, você começa a ser honesto, a ser fiel, a praticar a palavra e o evangelho de Deus. E quando você vive isto,
O extraordinário de Deus se manifesta na sua vida. Quando você vive a palavra de Deus, quando você vive a aliança com o Altíssimo, o mal não pode te parar, o mal não pode te deter. Aqueles que querem a sua derrota, a sua caída, não conseguem te derrubar, não conseguem ver você caído, pois o Deus do livramento, ele se manifesta, ele te livra das armadilhas, ele te livra das ciladas, pois Deus, ele vê o oculto e o secreto, e Deus sabe o que se passa em nosso coração. Então, se no seu coração há bondade, há fidelidade, a comunhão, as armas do inimigo, as armas forjadas, as armas projetadas, não têm poder contra a sua vida. E você tem orado para Deus livrar a sua casa, você tem orado para Deus livrar a sua família, você tem orado para o Espírito de Deus visitar o seu lar e fazer a grande obra. E muitas das vezes você tem orado, você tem clamado, você tem pedido, e muitas das vezes os seus olhos físicos não têm contemplado o poder de Deus. Muitas das vezes você tem visto até mesmo o contrário, você tem buscado pela tua casa, mas a situação tem se agravado cada vez mais. Mas ei, lembre-se, Mordecai fez o bem sem esperar nada em troca. E no tempo certo, na hora propícia, os céus honrou ele. Você tem feito a sua parte. Você tem orado, você tem clamado, você tem sacrificado. No tempo determinado por Deus, a colheita, a semeadura que você tem feito vai chegar à sua vida. O tempo de colheita, o tempo de resposta, o tempo de vitória se achegará. Mas o segredo é não desistir, não esmorecer as mãos, não se dar por vencido, mas sempre confiar, sempre temer e fazer o que tem que ser feito. E você verá aqueles que queriam o seu mal tendo que te honrar. Você vai ver aqueles que falavam que não tinha jeito e nem solução para sua casa, para o seu lar, para a sua família, contemplarem o poder e a glória de Deus sendo manifesta dentro do seu casamento, dentro da sua família, no meio dos seus filhos, na sua casa. Mas o segredo é não desistir, é não se dar por vencido. Amém, pessoal? Graças a Deus. Deu para entender? Então fique na posição. Os Amãs irão cair e Deus irá te honrar para a glória e louvor do nome dele. Neste momento, eu gostaria de unir a minha fé à sua e juntos viéssemos orar, pedindo a Deus o livramento, pedindo a Deus a sua bênção para a nossa casa e o nosso lar. Então vamos orar? Pois agora é momento de oração. Senhor nosso Deus e poderoso Pai, em oração eu entro, meu Pai, com este homem e esta mulher de Deus, meu Pai. Como o Senhor livrou a Mordecai, como o Senhor fez o rei Assuero procurar saber se tinha alguém a ser honrado e fez saber, meu Pai, de Mordecai, que o Senhor, meu Pai, olhe hoje para esse homem, para essa mulher que tem orado, que o Senhor venha se atentar ao clamor, à súplica deste aflito, desse angustiado, até mesmo desse desesperado, meu Pai, que não sabe mais o que fazer. Que o Senhor, neste momento, meu Pai, venha se manifestar nessa casa, venha se manifestar nessa vida, e em nome de Jesus, o Senhor quebre toda a força de Amã, o Senhor quebre toda a força espiritual negativa que agia para destruir essa casa, que agia para destruir essa família, que agia para destruir essa vida, paralisá-lo, fazendo desistir ou regredir, meu Pai, que toda essa força contrária seja quebrada e desfeita agora. Meu Pai, que o Espírito da fé visite essa casa, visite esse lar, e em nome de Jesus, o principado, a potestade, o dominador, meu Pai, seja vencido, derrotado, que o espírito da enfermidade, que o espírito da intriga, da discórdia, da contenda, da desunião, do esfriamento, seja ele agora posto por terra, que o espírito da dívida, que o espírito da miséria, que o espírito da vergonha seja expelido e lançado fora dessa casa, desse lar, dos caminhos dessa pessoa, que todo feitiço, todo negativismo, meu Pai, que havia nessa mente
e nessas mãos seja quebrado, seja desfeito agora, pois nós profetizamos e determinamos libertação, transformação sobre a vida de todos, em um nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que o Senhor os toque, que o Senhor os visite agora, traga paz, traga felicidade, traga livramento, meu Deus, restaura essa vida, restaura essa casa, restaura a fé deste homem e desta mulher, levanta o que estava caído, ergue, meu Pai, aquele que estava no fundo do poço, revigora aquele que estava sem força alguma, meu Deus, em um nome do Senhor Jesus, toca nessas vidas e transforma, meu Pai, a história de cada um deles, como o Senhor honrou a Mordecai, por causa da atitude de Esther, meu Pai, que o Senhor honre a estes, meu Pai, que têm orado, mesmo no limite da sua força, estes que têm orado mesmo sem vontade alguma no seu coração, mas entendem que necessitam e dependem do Senhor. Então que o Senhor os responda, que o Senhor efetue maravilhas, meu Pai, para a glória e louvor do seu nome. E todo aquele que crê, diga amém e graças a Deus. Amém, meu amigo? Tenha uma certeza, a nossa oração, a nossa súplica se achegou até os céus, e pelo poder da fé, o poder do Altíssimo te encontrou, te tocou e transformou a sua vida. Fique na posição, não desista, persevere e veja o poder e a glória de Deus na sua vida. Eu te aguardo domingo para a gente orar na nossa quarta semana do nosso propósito de oração.